Olá, seres! Eu sou Nika Nix e se você ainda não me conhece, já se inscreve e ativa o sininho para poder me acompanhar. Bem, se você não conhece o meu canal e o meu trabalho, eu quero informar você que eu faço vídeos principalmente de jogos e tutoriais. Então esse vídeo vai estar na playlist de Wolf's Vile, que é um jogo que, se você quiser conhecer, vai estar no cardzinho aqui em cima para você poder assistir o outro vídeo depois também, ok? E esse vídeo vai ficar em uma nova playlist que eu vou criar, com dicas para estudar idiomas, porque se vocês gostarem, eu vou trazer mais vídeos como esses. E eu espero que vocês gostem. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pois então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu quero lembrar que eu não sou professora, tá, gente? Às vezes eu não vou conseguir explicar tão bem quanto uma professora, mas eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma. E também eu quero lembrar que eu falei no início do vídeo que esse vídeo vai estar na playlist de Wolf's Vile, mas não necessariamente você tem que usar as abreviações só no jogo Wolf's Vile. Você pode usar em qualquer outro jogo e também para conversar no dia a dia através de mensagens de texto, ok? A primeira abreviação que eu escolhi trazer aqui para vocês, que eu vejo muito as pessoas, também no Brasil, as pessoas de vários lugares do mundo estão usando, que é o famoso AFK ou AFK. As pessoas usam muito e muita gente nem sabe o que significa. Então, AFK significa Away from Keyboard, que basicamente, para o português, seria algo como eu estou longe do teclado, ou eu estou distante do teclado. Mas para você não ter que falar isso no português, tipo, estou distante do teclado, as pessoas usam offline. Mas offline também é do inglês. Então eu procurei um pouquinho aqui. E offline equivale a inativo. Então, se você vai ficar inativo de alguma rede social, ou se você entra na live de alguém e você fala, oi, eu estou aqui, mas eu vou ficar AFK. Então, basicamente, AFK significa eu vou ficar inativo, ok? Hi everyone, I am Bash Hunter and I'm going to be AFK. A tradução dessa frase seria mais ou menos: ei pessoal, eu sou o caçador de bestas e eu estou ficando AFK agora. No caso, o AFK você pode substituir por exemplo, ei pessoal, eu estou ficando inativo agora. Your sound didn't answer me. No, I was AFK and my cell phone stayed on. A tradução desse diálogo seria mais ou menos: você visualizou e não me respondeu? Não, eu estava AFK, inativo. E o meu celular ficou ligado. Mais ou menos isso. A segunda abreviação que nós vamos ver aqui é a BC. Ou você também pode usar CUZ. Ou você também pode usar B/C. Todas elas significam exatamente a mesma coisa. Isso é a abreviação de because, do inglês, obviamente. E se você conhece o inglês, né, se você sabe um pouco de inglês, você sabe que existem porquês. Assim como no português, que tem 4 porquês, no inglês também tem alguns porquês. Então, o why, que eu vou deixar aqui do lado, tá? Não é o why de mineiro, não é? Mas o why significa porquê. E o because também significa porquê. A diferença entre eles é que o why você vai usar para perguntar e o because você vai usar para responder, ok? Então você pode usar essas abreviações quando você estiver respondendo uma pergunta. E eu vou dar um exemplo aqui agora para você não se confundir e eu acho que vai dar para entender um pouquinho. Nick, why you didn't vote 9? Because I was offline, I'm sorry. A tradução desse diálogo seria mais ou menos: Nick, por que você não votou no 9? E a resposta? Porque eu estava offline. Me desculpem. Why are you sad? Because my boyfriend broke up with me. A tradução desse diálogo seria mais ou menos: por que você está triste? E a resposta? Porque meu namorado terminou comigo. Enfim. A terceira abreviação que eu vou mostrar para vocês é a BTW, que equivale no inglês a by the way. E no português, eu acredito que seria algo como por falar nisso ou a propósito. Mas eu vou dar um exemplo em português. Eu não sei um exemplo em português, eu não consigo pensar, cara. Nick, você chegou que horas ontem? Eu cheguei 8 horas, mas por falar nisso, hoje eu vou chegar às 10, ok? Nick, why you didn't vote 9? Because I was offline. By the way, I'm good, by Aura. Calm down. A tradução desse diálogo seria mais ou menos:
Nick, por que você não votou no 9? Porque eu estava offline. A propósito, o Aura disse que eu sou boa. Fique calmo. Mais ou menos isso. Why is your boyfriend kissing her? Because he wants. And by the way, you broke up. A tradução desse diálogo seria mais ou menos: porque o seu namorado tá beijando ela? E a resposta: porque ele quer. A propósito, nós terminamos. A próxima abreviação que eu trouxe para vocês é a GL. E se você conhece um pouco de inglês, você sabe que isso significa good luck. E good luck significa boa sorte no português. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Good luck, guys, I will leave now. Neste exemplo, eu basicamente falei: boa sorte, pessoal, eu estou saindo agora. I'm going to take a test now. Really? Good luck. Esse diálogo significa basicamente: eu vou fazer um teste agora. Sério? Boa sorte. Ainda seguindo a onda de good alguma coisa, nós temos o GJ, que no inglês equivale a good job. E se você não sabe o que significa, é basicamente um bom trabalho por algo que você fez. Então, quando você sai bem em alguma coisa, você manda um good job. Alguém manda um good job para você. Que significa que você se saiu bem em algo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês agora. You killed 9. Good job. Durante a edição do vídeo, eu percebi que eu não havia falado a tradução desta frase. E é basicamente: você matou o 9? Bom trabalho. I got 10 on the test. Oh, good job. A tradução desse diálogo seria mais ou menos: eu tirei 10 no teste. E a resposta: bom trabalho. Ainda na seção do good, alguma coisa, nós temos o Didi, que no português é GG, né? Mas é muito usado em todos os lugares do mundo e eu acredito que muita gente saiba o que significa, que o GG equivale a Good Game. Você manda essa abreviação no final de jogos quando você acha que você se saiu bem, ou que o seu time se saiu bem, ou quando você simplesmente quer falar que o outro time se saiu bem. Então você manda um GG, que a pessoa vai entender que você falou: ah, bom jogo, você se saiu bem. Ou para o seu próprio time. Bom jogo, vocês se saíram bem, ok? Então, o GG, se você não sabia até hoje, significa bom jogo. Good game, guys. Bem, esse exemplo é bem fácil, mas bom jogo, pessoal. Vocês jogaram bem, é basicamente isso que significa. A próxima abreviação que eu separei para vocês é uma que eu particularmente uso muito e que eu recomendo vocês usarem também para evitar discussões. É a IDC, ok? Que equivale no inglês a I don't care. E se você não sabe o que significa, essa é maravilhosa, gente. Significa eu não ligo ou eu não me importo. Então sabe quando você quer fugir daquela discussão chata e você simplesmente quer falar: tô nem aí? É mais ou menos isso? Não tô nem aí? É isso que significa. I don't care significa não tô nem aí. Your skin is so ugly. I don't care. Basicamente, esse diálogo significa: Nick, a sua skin no jogo é tão feia, meu Deus. E a resposta: eu não ligo. É basicamente isso, ou o famoso tô nem aí. Todas as formas que você pensar que pode substituir o tô nem aí é basicamente o I don't care, ok? A próxima abreviação é o IDK, que significa, no inglês, equivale a I don't know. No português ficaria eu não sei. Então, quando você não sabe de alguma coisa, você usa o IDK. Why 7 say 9 is good when 9 is zombie? I don't know. Novamente, eu havia esquecido de falar a tradução do diálogo, e basicamente esse diálogo significa: por que o 7 disse que o 9 é bom, quando na verdade o 9 é zumbi? E a resposta: eu não sei. A próxima abreviação é a ILY, que basicamente, no inglês, equivale a I love you. Que essa é muito fácil, né, gente? Mas, no português, é eu te amo. Eu acho que esse não precisa de exemplo, mas I love you, mom. Eu te amo, mãe. É isso. A outra abreviação que não é muito comum eu encontrar, pelo menos, mas que também pode ser usada, é a IMO, que no inglês equivale a my opinion, que no português equivale a na minha opinião. Então, quando você quer dar a opinião de algo, você usa esse IMO. Então, um exemplo em português:
na minha opinião, você é chato. In my opinion, not suspect. Então, na minha opinião, o 9 é suspeita. A próxima abreviação que eu separei para vocês é a INV, que basicamente significa no inglês invite. E no português ficaria enviar ou convidar. Então, quando você quer pedir alguém para te convidar para um jogo, para uma partida ou algo nesse sentido, você pode mandar invite please ou invite please, ok? A próxima abreviação é a JK, que no inglês significa just kidding, que significa no português tô brincando, ou é só uma brincadeira, estou apenas brincando, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, você chamou alguém de chato e você fala, não, eu tô brincando, poxa. Então é basicamente isso que significa. Zero. Just kidding, not zero, I am Best Hunter. Nessas duas mensagens eu basicamente falei, o 9 é mau. Brincadeira, eu nem sou vidente, eu sou caçador de bestas. Então, o brincadeira ou tô brincando, eu não sou vidente, é basicamente isso. O JK. A próxima abreviação é muito conhecida em vários lugares do mundo também, é o famoso LOL. E não, eu não estou falando do jogo League of Legends, eu estou falando do LOL quando você quer rir. O LOL é usado quando você quer demonstrar que você está rindo. LOL significa laughing loud, que basicamente significa estou morrendo de rir, ou uma super gargalhada, você rindo demais. É isso que significa. Bem, eu não tenho como usar esse exemplo, porque não tem como eu ficar falando lol, 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 né? Porque não vai ter graça, gente, não vai ser engraçado. A próxima abreviação, ainda dentro do tema de risadas, nós temos o LMAO. Que bem, eu vou ter que colocar um apito aqui, eu vou falar o que é, mas eu vou ter que colocar um apito porque é um palavrão. Mas também significa que você está rindo muito de alguma coisa. E é isso. Basicamente, essa abreviação significa laughing my off. É isso. Eu vou colocar aqui escrito, mas borrado um pouquinho também. No português, isso equivale a mais ou menos eu tô rindo tanto que eu tô quase me cagando. Enfim, eu não sei, eu não quero explicar, gente. Eu não tenho nem palavras pra explicar o que significa isso. Mas vocês podem pesquisar, que basicamente isso significa que você tá rindo ainda mais do que quando você usa o LOL. A próxima abreviação que eu trouxe pra vocês é a NP, que basicamente significa no problem. E isso no português seria sem problemas, mas não exatamente você tem que usar quando você está sem problemas na sua vida. Você usa essa abreviação quando alguém te agradece algo. Então, por exemplo, eu te ajudei a pendurar a roupa no varal. E você fala assim, obrigada, Nick. E eu vou falar, no problem. Tipo, sem problemas, não tem problema, de nada. Sabe? É nesse sentido o no problem. Eu vou dar um exemplo em inglês pra vocês. I saved you last night. Really? Thanks so much. No problem. Basicamente, esse diálogo é, eu salvei você na última noite, 9. E o 9 agradece, né? Obrigada, muito obrigada. E a resposta da resposta é, de nada. Quando você quer falar de nada, então você pode usar o no problem. Mas também é muito comum vocês verem que a pessoa que falar de nada vai falar you're welcome. Mas no português ficaria você é bem-vindo. A tradução não é exatamente essa, mas significa que você tá tudo bem. É basicamente isso. Tá tudo certo, não tem problema. É isso, tá, gente? Eu não sei explicar a tradução de you're welcome, mas ambos, NP ou you're welcome, significam que tá tudo certo. Tudo tranquilo, de nada, ok, tranquilo. As próximas abreviações, que são duas, significam exatamente a mesma coisa, que é a NVM e a NVMD. Ambas significam never mind. E isso significa, no português, deixa pra lá, ou esquece o que eu falei. É basicamente isso. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Why you didn't shoot? It is dead. Oh, never mind. A tradução desse diálogo seria aproximadamente: por que o vigilante não atira? Alguém responde: o vigilante está morto.
E a resposta da resposta. Ou, esquece, deixa pra lá. Algo nesse sentido. A próxima abreviação, que também é muito conhecida em vários lugares do mundo, é a OMG. Que, se você não sabe o que significa, no inglês equivale a Oh my God ou Oh my gosh. E, bem, se você sabe um pouco de inglês, você sabe que no português isso equivale a Oh meu Deus ou Meu Deus só, né? Meu Deus, minha nossa. Enfim, nesse sentido, mas literalmente usa a palavra Deus, tá? Então, se você não gosta de usar o nome de Deus, não fale Oh my God, que significa Oh meu Deus. I'm so ugly. Oh my gosh, Chicks, you're so annoying. A tradução deste diálogo seria mais ou menos: Nossa, Novi, você é muito feia. E alguém responde: Meu Deus, Seis, você é tão importuno? Eu não sei o que eu responde melhor, porque eu acho que as pessoas não usam importuno no português. Mas se as pessoas usam, é isso que significa. A próxima abreviação também é muito usada, que é a PLS. E ela é muito usada também no português, tá? Por brasileiros, no caso, ou pessoas de outros países. Que significa please. E please, no português, equivale a por favor. Então, quando você quer pedir algum favor, você manda um PLS. Let me try again, please. Basicamente, isso significa me deixe tentar de novo, por favor. O please significa por favor. A próxima abreviação é a PPL, que equivale no inglês a people. E no português ficaria mais ou menos pessoas, no plural, tá? Um grupo de pessoas, é mais ou menos isso. Então, quando você quer chamar a atenção das pessoas, ou quando você quer descrever um grupo de pessoas, você fala people. Come on, people, vote, please. Então, basicamente, isso significa: vamos, pessoal, votem, por favor. A próxima abreviação é a SMH. SMH significa shake my head, mas no português ficaria mexer a cabeça, ou mexo a cabeça, algo nesse sentido. E não é simplesmente mexer a cabeça do jeito que você quiser. É basicamente você fazendo o sinal de não com a cabeça. Então, quando você usa o SMH, significa que você está negando com a cabeça, ou fazendo um sinal de tipo, sabe? Uma coisa de que você está desapontado, que você está negando, que você está em choque, ou alguma coisa assim. Nossa, que decepção. Então, é mais ou menos isso que significa o SMH. Então, você quer descrever que você está balançando a cabeça, mais ou menos isso? Você usa SMH. Why did you say that, Nai? You are so nice until now. Nesse exemplo, como vocês puderam ver, quando eu digitei aqui, eu deixei aqui do lado, eu coloquei o SMH no final da frase. Isso significa que eu estou balançando a minha cabeça, porque é uma mensagem, então a pessoa não está me vendo. Então ela vai me imaginar balançando a cabeça como sinal de desapontamento. Mas se eu estivesse pessoalmente, eu não ia precisar de falar shake my head. Não ia falar, eu não ia precisar, porque a pessoa ia estar me vendo. A pessoa ia ouvir o tom da minha voz e saber que eu estou chateada, que eu estou desapontada com o que a pessoa fez. Então é basicamente isso. SMH é quando você está negando com a cabeça, em sinal de tristeza, desapontamento, choque ou algo nesse sentido, ok? A próxima abreviação muito conhecida no Brasil é o famoso SUS. E não é o SUS da saúde, de hospital, não. É o SUS de suspect, que basicamente significa uma pessoa suspeita ou algo suspeito. Por algum motivo as pessoas não falam no Brasil também, suspeito. Eu tenho a teoria de que é por causa do peito, mas peito é só uma parte do corpo, gente, então, por favor. Mas quando você quer falar que algo é meio estranho, que algo está correndo de uma forma estranha, você pode falar que algo é sus, ok? Em qualquer idioma, tanto no português quanto no inglês também. O sus é muito usado quando você está jogando um jogo que tem impostores. Por exemplo, Among Us ou Wolfsville, onde existem pessoas infiltradas ali, pessoas boas e ruins, no mesmo lugar. Então você usa o sus quando você quer falar, por exemplo, o vermelho é sus. Então você fala red sus. Agora eu trouxe uma lista um pouco grande de abreviações, que é o... eu até anotei. THX, TY, TYSM,
THNX, TKS, e tem muitas outras. Eu acho que existem mais do que essas que eu tô colocando aqui. Basicamente, tudo isso significa thank you, ou thank you so much, ou thanks. E isso significa no português obrigado ou muito obrigado. E é triste, mas existe muita abreviação para isso, gente. Mas se vocês verem qualquer uma dessas, vocês já vão saber que significa obrigado. Então, quando você quer simplesmente agradecer algo que alguém fez, você manda qualquer uma dessas abreviações e tá tudo certo. E eu não vou dar nenhum exemplo, porque eu acho que eu não preciso de explicar quando você deve usar um obrigado, né? Eu acho que todo mundo sabe. A próxima também é muito usada. Muito usada mesmo. Muito. É a WTF, que também é um palavrão. Pra variar, né, gente? Eu acho que muita gente sabe o que significa, mas no inglês equivale a what. Mas no português seria tipo, que p é essa? E eu também coloquei um apito aqui de novo, porque eu acho que vocês sabem o que tá no pô alguma coisa. Eu acho que todo mundo sabe. Então, quando você mandar o WTF, tome cuidado porque é um palavrão. Se você quiser se expressar com esse palavrão, tá tudo certo. Então, what significa que merda é essa? Que p é essa? Que usa isso? Eu acho que eu não vou usar nenhum exemplo, mas basicamente você usa isso quando você tá bravo ou quando você não entende a situação, você tá tipo, o que aconteceu aqui? Entende? Então um exemplo aqui que acontece muito no Wolfsville é que muitas pessoas começam a sair do jogo do nada. E as pessoas que restam começam a mandar tipo, WTF, WTF, porque ninguém entende o que tá acontecendo ou por que as pessoas estão saindo. Então é basicamente isso. A próxima abreviação é a WTH, que ela é meio que um palavrão também, mas ao mesmo tempo não. Que é, no inglês equivale a what the hell. E no português ficaria tipo, que diabos é isso? Que inferno é isso? Eu não sei exatamente. Eu não vejo muita gente usar isso, que diabos é isso? Não vejo muita gente usar, mas seria mais ou menos isso. Tanto o WTF quanto o WTH servem para basicamente a mesma coisa. A diferença é que um tem um palavrão. Mas é basicamente isso. Quando você não entende a situação, você pode usar qualquer um dos dois. Duas abreviações que eu não vejo no Wolfsville, mas que eu separei para colocar nesse vídeo, é a BF e a GF, que ambas significam quase a mesma coisa. A BF significa boyfriend, e boyfriend significa namorado, e GF significa namorada, girlfriend, ok? Então, se você vê por aí alguém falando que quer ser o seu BF ou a sua GF, significa que a pessoa quer ser sua namorada ou seu namorado. Para acabar o vídeo, eu decidi falar para vocês também que é muito comum vocês verem que no inglês as pessoas vão trocar algumas coisas por números, porque é muito parecido a pronúncia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, com o número 2. 2 em inglês é two, dessa maneira, ok? Two. E é muito parecido com, por exemplo, two. Um exemplo, que alguns exemplos onde misturam, é no together. Together, together. A mesma coisa, a única diferença é que tiraram um to e colocaram dois, que também significa two em inglês, tem a pronúncia de two, ok? HB2U. Happy birthday to you. Happy birthday to you. F2F. É uma abreviação também, mas eu não quis misturar na parte de abreviação ali, tá, gente? Porque tem um número junto. Então, eu deixei para o final do vídeo justamente por isso. Então, face to face. Face to face. Agora, o número 4, nós temos o for. E nós temos o for, que é para algo. Então, por exemplo, eu vou dar rosas para você. Roses for you, entende? For, é isso. Um exemplo de uma palavra muito usada é forever. Forever. Mesma coisa. A única diferença é que tem um 4. Ou for you. For you. Mesma coisa. Agora o número 8 em inglês é 8. Mas também tem o 8 em inglês. Date. Date. Skate. Skate.
E bem, eu espero que vocês tenham entendido, mas se vocês verem números entre as palavras, não está errado, tá, gente? Simplesmente você tem que pensar no som que o número teria no inglês, ok? E também eu deixei para falar no final do vídeo que vocês vão ver muito as pessoas usando o nas frases. Por exemplo, I love you, I hate you, I miss you. Então, é muito comum. O U é uma abreviação também que significa você, ok? Então, quando você não quer falar you, você pode mandar o you, que é a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido um pouquinho. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que talvez eu possa te ajudar e talvez outras pessoas também possam te ajudar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Exemplo, isso significa, por que você disse isso na Enfim, as pessoas mandam o até... Oh. Ai, que ódio, Nika, para de errar, Nika.